Olá a todos, o meu nome é João Fenha e faço parte do Estúdio 8 e, como vocês sabem, nós temos estado a fazer algumas partilhas culturais que têm a ver com a dança, com as danças sociais, muitas vezes ligadas à música, têm a ver com a estrutura interna das danças, as nossas opções na relação com o par, na relação com a música. Desta vez a perspectiva é um bocadinho diferente e eu trago-vos um convidado que é um amigo, o Marco Abreu, e que tem uma atividade num espaço que é o Centro, em Alvalade, no qual eu e a Raquel participamos com aulas de pilates, com aulas de kettlebell, com outras atividades ligadas à saúde física, à mobilidade, à saúde, ao equilíbrio do corpo em movimento, e fazemos muito a ponte entre este trabalho e a nossa atividade profissional. Não quer dizer que seja uma espécie de que utilizemos sempre de forma ultra prática, ponto por ponto, mas esta experiência que nós temos com o Marco e com o Centro permite-nos criar uma consciência diferente do corpo, uma capacidade diferente de perceber que equilíbrios é que precisamos de procurar ou de compreender como é que os nossos hábitos influenciam o nosso movimento, a nossa postura e, por conseguinte, a nossa dança. E o caso da dança dá-nos este foco diferente. Nós conseguimos, na dança, como estamos atentos ao efeito que cria o movimento do corpo, depois às vezes temos que voltar para trás e desconstruir um bocadinho como é que ele é criado, que questões é que precisamos de resolver, como é que podemos ter o corpo mais equilibrado para que esse efeito e esse produto final esteja mais de acordo com aquilo que nós imaginamos. Mas, porque eu explico relativamente mal esta ligação e este equilíbrio, tenho uma perspectiva sempre um bocadinho, apesar de ser um utilizador, uma perspectiva sempre de fora, eu vou pedir ao Marco que apresente um bocadinho o seu projeto, aquilo que faz, e depois vamos falar desta ligação entre o trabalho dele e a dança, porque sabemos que há muita gente, alunos de dança, que têm interesse, que têm feito esta ponte, professores de dança, já é aqui um namoro recorrente. Então, Marco. Olá a todos. Aquilo que disseste, na verdade, acho que até foi bastante, acho que até fez bastante sentido a forma como explicaste aquilo que nós fazemos e os benefícios, pronto, que se pode tirar deste tipo de prática que nós fazemos. O projeto do Centro, pronto, essencialmente foi criado por mim e pelo André. A nossa forma de pensar e de encarar o corpo e o movimento acaba por ser muito parecida, embora, claro, que somos duas pessoas diferentes e contribuímos de forma diferente e complementamos neste projeto, mas a ideia, na verdade, anda muito à volta daquilo que tu disseste. Portanto, tu falaste de hábitos e, pronto, nós somos, como se sabe, animais de hábitos. O nosso corpo é treinável, programável, se quisermos. Portanto, se nós nos especializarmos em algo, ele vai fazer isso de forma cada vez melhor e cada vez mais permanente, como é o caso da dança. Tu ensaias ou treinas várias vezes por semana para conseguir chegar ao resultado que tens. E vais chegar porquê? Porque te especializas nisso, especializas o corpo, estudas o teu padrão de movimento, a forma como o teu cérebro comunica com o teu corpo, vais-te especializando nisso. Não é? Basicamente, aquilo que nós fazemos é tentar fazer um reset ao corpo para o programar dentro daquelas coisas, não é? Que nós sabemos ou achamos que são a base e o fundamento do movimento humano. Nós não temos manual de instruções. Portanto, quando sabemos, o corpo foi concebido para andar e brincar no chão, não é? Como alguns faz, e para caminhar. Essas são as duas atividades principais que achamos que o corpo foi concebido para fazer. E de acordo com a nossa evolução, pronto, de milhares de anos, foi nisso que nos especializamos. E, portanto, quando nós especializamos o corpo em tarefas diferentes, e vamos pensar nessa especialização como um hábito, não é? Portanto, se eu estiver a falar muito, ou se quiser
quiseres interromper, Sim, estás à sim, vontade. sim. Claro. Portanto, se eu passo o meu dia inteiro sentado ao computador, eu vou especializar o meu corpo nisso. Não é? Mas o meu corpo, na verdade, não foi concebido para estar sentado e parado em frente a um computador. Ok? Dando um exemplo fácil, se eu tiver um carro que foi concebido para andar na cidade como um smart e eu quiser fazer todo o terreno com ele, eu vou estragando o carro pouco a pouco. Não é? Basicamente, o nosso corpo foi concebido para se mexer, para brincar, para rolar no chão, para caminhar, pronto, para esse tipo de tarefas. Quando eu lhe mudo a sua funcionalidade e o faço repetidamente, ele vai acumulando, digamos, erros, entre aspas, não é? Que basicamente nós aqui vamos limpando, quer seja através do movimento, quer seja através de métodos de terapia mais específicos, que muitas vezes são mais rápidos e que vão de uma forma mais precisa às coisas específicas que queremos alterar. Mas basicamente o que nós fazemos é devolver ao corpo a sua função, eliminando as coisas más que advêm do facto do corpo ir perdendo a sua função. Uma das coisas que me atraiu, aliás, Raquel também foi bastante importante em explicar-me como era importante este processo e quando eu comecei a integrar mais no teu trabalho, uma das coisas que me atraiu foi esta capacidade de consciência crítica, ou seja, vocês promovem uma autonomia intelectual. As pessoas, é importante que as pessoas percebam como é que as coisas estão integradas, que não chegamos aqui por acaso, que há uma causalidade, há um tempo que passou e no processo de resolver estas situações também se estão a resolver a si próprios, porque não é só desligar a dor momentaneamente, que é uma coisa que se procura muito hoje em dia, não é? E, essencialmente pela complexidade do mundo em que vivemos, pela falta de tempo, pelas pressões a que as pessoas são sujeitas. E eu sinto isso muito nos meus alunos de dança. Muitos deles se queixam das condições de trabalho, mas sentem-se um bocadinho impotentes, ou às vezes nem sequer têm a informação correta para perceber que não estão em posições boas para si, que aquilo está a afetar negativamente muita coisa, não é só a postura, está a afetar porque lhe está a dar dores ou porque lhe está a colocar numa posição que até lhes dá pouca confiança, não se sentem confortáveis com o seu corpo, mas há uma grande pressão para o sucesso profissional e há uma série de hábitos que passam a ser secundários. A dança, bem ou mal, tem esta... nós temos tempo para observar o corpo. Também há áreas na dança em que há uma grande pressão profissional e essencialmente no clássico há uma perspectiva de um corpo sobre-humano, não é? Eu costumo dizer isso um bocadinho aos meus alunos, que é no clássico os bailarinos querem fingir que não têm gravidade, que conseguem fazer algo que transcende os humanos. Ao passo que nas danças sociais, e nós temos tido tens muita malta que aparece das danças sociais, tem uma dança que se calhar tem às vezes menos chão que contemporâneo, mas tem uma relação com o chão forte ligada à caminhada. São danças que respeitam mais o corpo de cada um. E sinto que alguns deles, só antes de tratarem das questões específicas da dança, ou seja, das questões de correção, de posturas específicas daquela dança, têm, primeiro que tudo, tratar de problemas que vêm do trabalho. Eu dou o exemplo de uma aluna nossa que é ultra dedicada e que tem uma questão que eu comparo com a minha, quando a gente fala muitas vezes, especialmente no início, eu tinha esta sensação, eu estou torto para a esquerda, deitado no chão, mas acho que estou direito porque nós tendemos a normalizar o mundo à nossa volta, não é? E esta aluna tem alguma dificuldade em se manter equilibrada para depois poder se sentir confortável com os movimentos porque está tudo para a esquerda. E se eu lhe digo, olha, coloca-te vertical, ela sempre vai cair para o outro lado. E então sei que há algumas pessoas que também pela nossa sugestão que te procuraram
e que foram percebendo um bocadinho porque é que isto acontecia, o que é que tinham que mudar um bocadinho nas suas vidas para que dessem uma outra oportunidade para sentir o equilíbrio. Então, eu tinha aqui duas questões para ti, que era, uma delas tem a ver com o nosso cotidiano, não o da dança, mas o cotidiano em geral. Os hábitos mais comuns, quais são assim os hábitos mais comuns que as pessoas têm que nos criam desequilíbrios no corpo, ou na caminhada, ou na postura, ou dores? Imagina, isso na verdade é uma pergunta complicada. Porquê? Porque mesmo que eu queira balizar essa coisa, e era ótimo se o fizesse, e percebo que numa perspectiva prática isso seria super útil, e muitos amigos meus me perguntam coisas do género, pá, dói nisto, o que é que achas que é, o que é que achas que eu posso fazer diferente? E a verdade é que eu não consigo dizer com clareza ou afirmar algo desse género pelo seguinte. Primeiro, deixa-me fazer uma breve introdução de acordo com tudo aquilo que tu disseste e acho que tocaste em pontos muito importantes. Primeiro, acho que a dança e que a forma como vocês a passam, daquilo que eu sei, das vossas aulas que já fiz e das festas e tudo mais, acho que é uma ferramenta brutal e o movimento é indissociável do ser humano. Portanto, é importante pensar no corpo e na mente, não como duas entidades separadas, mas como um só. E o corpo, tal como a mente, é um sistema. Esse sistema é feito para se mexer. Esse movimento faz com que tudo funcione. Ou seja, o meu sistema imunitário, o meu sistema circulatório, tudo depende do meu movimento. Portanto, se eu não mexer, mais tarde ou mais cedo isto vai fechar, vai encerrar, coisas vão correr mal. Portanto, é importante ter essa noção de que nós somos movimento. Então, mas já estás a dar a resposta de alguma forma, que é um dos grandes problemas é as pessoas não se mexerem. Sim, a apontar algum, eu diria que esse é um dos grandes problemas do nosso tempo, não é? Porquê? Tu antes tinhas pessoas que se calhar andavam 20 km por dia. Nós hoje temos meios de transporte, temos tudo e muitas vezes estacionamos ou paramos na saída de metro ao lado do trabalho e caminhamos ou do carro ou do metro até ao trabalho e vice-versa. E se calhar no dia todo andamos 1 km ao passo que antes andávamos 20, percebes? E a marcha serve justamente como um sistema para fazer reset aos erros do corpo. No teu telemóvel, de vez em quando, a memória da dúvida, tu vai acumulando erros e cliques e não sei o quê, o corpo humano é igual, portanto, vai acumulando porcaria, hábitos, coisas que nós programamos indevidamente, e a marcha servia justamente para limpar esse erro que nós vamos acumulando. E nós hoje não fazemos isso. Essa é uma das coisas. Outra coisa, o movimento é a tal importância do movimento com intenção. Ou seja, que vai muito do conceito de motricidade humana por oposição ao conceito velho, ou mais antigo, da educação física. Qual é a diferença da motricidade humana? Pressupõe uma intenção com o movimento. Okay? E até há uma frase que diz que o movimento sem intenção é aquilo por onde a vida se esvai. Ou seja, se tu estás sempre em movimento, a partida é bom, mas se não tens uma intenção com o movimento, se não estás a caminhar para lado nenhum em direção a nada, o significado que isso tem acaba por ser muito reduzido, não é? Portanto, vocês nas aulas, quando dão um passo, a forma como... Pronto, estou a falar aqui de cor a tentar estabelecer um paralelismo um bocadinho entre as duas coisas, mas a forma como o líder passa a informação ao follower, tudo isso tem uma intenção clara e definida. Okay? E, portanto, quando a pessoa faz um movimento, um tipo de trabalho para melhorar o seu próprio corpo, muitas vezes passa também pela pessoa ter consciência do movimento e ter a noção de qual é a intenção com aquele movimento ou exercício específico. Okay? E muitas das coisas que hoje, por um lado, ainda bem que chegam através das redes sociais, estão super desenvolvidas, o pessoal a treinar, e muitas vezes a voltar, a fazer artes marciais e tudo mais, que permite às pessoas copiarem aquela forma daquele movimento,
na verdade, se eu não sei qual é a intenção do movimento, o que é que eu quero mexer e como, eu muito dificilmente vou tirar o partido todo, o sumo, que podia tirar dali. Se calhar é melhor fazer aquilo do que não fazer nada. No entanto, fica sempre um bocadinho aquém daquilo que seria aceitável. Okay? Acho que esse é um ponto. Outro ponto. A falta de movimento é, sem dúvida, um ponto muito importante. No entanto, acho que há muito mais do que isso para dizer. Portanto, não é só essa falta de movimento, acho que tem a ver também com a intenção desse movimento. E depois disse, e depois imagina, cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma dor no joelho. 100 pessoas podem fazer 100 exames ao joelho, vamos fazer 100 ressonâncias magnéticas ao joelho. E essas 100 ressonâncias magnéticas podem estar praticamente iguais. Nessas 100 pessoas, podes ter 50 pessoas com uma dor muito intensa. As outras 50 podem ter uma dor pouco intensa. Dessas 50 com a dor pouco intensa, 25 dessas pessoas podem, na verdade, além dessa dor pouco intensa, não ter mais nenhum problema no dia-a-dia delas e não sentir nenhuma limitação, além dessa pequena dor. Percebes? E se calhar, dessas 25 que sentem essa pequena dor, podem sentir a dor durante um mês e depois parar de sentir. Estás a entender? Isto é tudo tão relativo que é muito complicado dizer o que é que provoca, o que é que as pessoas podem fazer no seu dia-a-dia para mudar isso. Mas eu estava aqui a pensar não numa perspectiva de ir à procura de um resultado já rápido, não é? Porque aí caímos no mesmo erro, não é? Volta, as pessoas não se observam. Na realidade, um dos grandes interesses que nós temos é, neste momento, enquanto tu falavas dessa questão da intenção, eu já estava a fazer montes paralelos com um movimento expressivo e, portanto, estava a tornar essa informação minha. Não? E isso é uma das coisas que custa como professor, no geral, não quer dizer que as pessoas não tenham capacidade para isso, mas estão um bocadinho intelectualmente pouco autónomos e, portanto, estão a receber informação e não estão a transformar tanto para os seus objetivos e, portanto, a fazer as perguntas certas e a usar a informação como sua. Mas a minha pergunta tinha mais a ver com movimentos gerais, por exemplo. Eu observo... Desculpa, deixa-me interromper-te só aqui num instante, só para acrescentar aqui uma coisa que tu disseste. Eu acho que isso, imagina, nós somos bombardeados com a informação que vem de todo lado. E é a informação que já vem mastigada. Portanto, não é como tu leres um livro ou um artigo numa revista e tu estás a interiorizar aquilo que estás a ler. A maior parte das coisas que nós recebemos hoje são coisas que vêm através de redes sociais, através da televisão, com os telejornais, com tudo isso. É informação que já vem mastigada e que é dada assim. Não é? E nós absorvemos essa informação, a maior parte das vezes visualmente, e é uma informação pronto, que já deixa pouco para o nosso próprio trabalho intelectual. E acho que isso tem a ver com aquilo que estavas a dizer. E acho que o nosso trabalho, enquanto professores, vai justamente nesse sentido, em permitir às pessoas trabalhar o seu próprio sentido crítico e perceber qual é a intenção daquilo, qual é o objetivo, quais são os pontos críticos, ok? E acho que esta informação toda que nos chega, na verdade, na verdade há muitas pessoas que veem isso como uma ameaça ao seu próprio trabalho, e isso é muito frequente, mas eu acho que, na verdade, não acho que isso ainda torna mais importante a presença e o papel do professor na medida em que todo esse bolo de informação gigante que chega às pessoas acaba por não fazer tanto sentido e é tanta informação e tanta coisa que ao mesmo tempo é difícil selecionar e integrar e tornar aquela informação tua, como estavas a dizer, e acho que disseste muito bem e também concordo contigo em que é isso que te falta. Vou só dar um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que tem 14 anos e às vezes, pronto, vou ajudá-la com as coisas da escola, em que o meu irmão não tem tanta experiência, não sei o que eu tenho mais, eu vou ajudá-la com as coisas. E a principal dificuldade que ela tem é em conseguir parar e ler os enunciados para perceber o que é que lhe estão a perguntar. Porquê? Porque ela não está habituada. Ela está habituada a receber tudo mastigado.
televisão, Facebook, Instagram, sei lá, todas as outras redes sociais que os miúdos usam, que eu possivelmente nem uso, mas que lhe cria um tipo de informação completamente diferente daquele, pronto, é que nós se calhar, e apesar de usarmos estes meios, ainda usamos também se calhar mais um bocadinho o resto e conseguimos abrandar o suficiente para conseguir ler e tirar informação e racionalizar a informação. E acho que é fácil hoje perder isso. Eu acho que ainda, para além desse hábito, que eu acho que tem a ver com o nosso sistema educativo, eu acho que não se deve demonizar tudo, porque há muitas pessoas que fazem coisas muito boas, mas depois há uma onda geral que eu sou perfeitamente contra e sempre organizei o trabalho pedagógico em contraposição àquilo que eu vejo, que é muita gente, bom, isto fala-se muito, muita gente a decorar coisas, muita gente a aprender a ler e pouca gente a aprender a escrever. Não é? Exatamente. E eu que venho da área de artes e venho da área de belas artes, sempre vi uma grande iliteracia em relação ao fenómeno artístico e ao fenómeno criativo. Especialmente porque se cria uma caricatura. Para a maior parte das pessoas, a arte são quadros, são retângulos no museu, em que as pessoas fazem umas coisas que lhes dão assim na gana e tal, ou a criatividade. E, portanto, há uma iliteracia nesse sentido. E à medida que fui dedicando a minha vida mais à dança, e não é que eu esteja, de repente, tenha cortado totalmente, porque continuo numa área criativa, continuo numa área artística, mas lido com o corpo, lido com o toque. É óbvio que também lido com a imagem, mas isso é um subproduto, porque nós podemos ser visuais e dançar, e dançamos na mesma, e nós conhecemos, porque ambos dançamos tango e por exemplo, temos uma colega no tango que é invisual e que já há vários anos que vai dançar aos mesmos sítios que nós dançamos, portanto isso é secundário. Mas sinto também uma grande iliteracia em relação ao corpo na escola normal. E não é só a iliteracia porque as pessoas não sabem bem do que tratar, não é porque o corpo desapareceu. Da mesma forma como a psicologia é uma coisa, na escola é algo que está lá para um canto. Né? Eu nunca tive, quer dizer, alguns têm, em alguns percursos na escola, eu não tive. E a mim faz-me imensa confusão porque é a primeira coisa, o que é que nós fazemos, e eu vejo com a minha filha pequena, o que ela está a fazer é absorver toda a informação possível do seu habitat, daquilo com que tem que lidar todos os dias, e integrar, aprender a usar, e primeiro que tudo, e está a usar o corpo, está a aprender, as pessoas comunicam verbalmente, ela está a aprender a fazer isso, mas acho que na escola se esquece que nós temos corpo e que temos cabeça a um outro nível para além de uma cabeça que imita um computador, não é? E se esquece bastante. E portanto é um trabalho complicado depois de reverter isso nas aulas de dança. E de facto aquilo que tu fazes em termos de consciência do corpo e de consciência da intenção do movimento e de observação, claro está que tu tens esse trabalho profissional de organizar toda essa informação, mas ao mesmo tempo também é um bocadinho frustrante porque às vezes, eu não sei se tu sentes isso, porque às vezes eu sinto que tenho que estar, antes de começar a construir, tenho que passar muito tempo a partir pedra. Ou seja, na dança, as pessoas têm que dançar com outra pessoa. Eu acho que muitas vezes passo um ano inteiro a lidar com o facto das pessoas não conseguem tocar na outra. Antes sequer de construir dança. Ou que não estão sequer confortáveis com o seu próprio espaço, com o seu próprio corpo, com a sua própria imagem. E isso eu acho que também tem um bocadinho, não tem a ver só com a escola, acho que também tem um bocadinho a ver com os hábitos que fomos ganhando. E aí tem a ver com aquela pergunta atrás, não era tanto numa do que é que podemos fazer para melhorar, era se tu não vês alguns padrões no nosso comportamento que criem esses problemas. Por exemplo, eu vejo, e não estou a falar como professor de dança, mas como pessoa que se interessa por pessoas, a mim faz-me imensa confusão a relação com o telemóvel e a forma como isso fecha as pessoas sobre si próprias. Fecha o corpo e fecha a comunicação. Vejo grupos de 10 miúdos, 9 estão com o telemóvel, o que está sozinho, que quer comunicar com os outros, está com um ar infeliz da vida, com uma pressão brutal. Portanto, não sei se tu sentes alguns desses movimentos como coisas que
estejam a criar uma mudança na saúde física, no equilíbrio físico de cada um. Eu estou a dar este exemplo dos telemóveis. Sim, eu percebi. Então, olha, acho várias coisas naquilo que disseste, acho que tens toda a razão e ainda iria um bocadinho mais longe, se calhar, naquilo do ler e escrever que tu disseste, que muitas pessoas aprendem a ler, mas não a escrever. Eu ainda iria mais longe. Eu acho que, infelizmente, muitas pessoas aprendem a desenhar, por exemplo, a forma do seu nome. Antes tinhas muitas pessoas que não sabiam, na verdade, escrever o nome. Sabiam desenhar o seu nome. Okay? Sabiam que era assim, aquela forma ali, não sei o quê, mas não sabiam o que é que era, o que é que aquela letra fazia ali, porque é que estava, pronto, sabiam desenhar o nome. Eu acho que isso, infelizmente, acontece bastante. E acho que acontece, e acho que a importância do sistema educativo, como estavas a dizer, e muito bem, acho que é enorme. Acho que mesmo a parte da educação física poderia ser explorada de uma forma totalmente diferente, como todo o resto do currículo, portanto, aqui já nos alongaríamos para outras coisas. Depois tu também disseste que a nossa cabeça é como um computador e que vem a nossa cabeça como um computador que é e não mais que isso. Imagina, na verdade, todo o nosso corpo funciona como um computador. Ou seja, vamos pensar no nosso corpo, uma coisa muito simplista, mas que nos vai ajudar a perceber aquilo que eu quero dizer. Vamos pensar num computador como tendo software e hardware. Portanto, o software é aquela parte dos programas, o hardware é aquela parte mais física do teclado, da motherboard, da caixa de computador, etc. Portanto, todo o nosso corpo, através do sistema nervoso, tem o mesmo software de um computador, só que eu diria muito mais completo e complexo e com muito mais coisas ainda para descobrir e para saber e para explorar. Daí que o nosso sistema nervoso periférico, não é? Que é aquele que se espalha mais para o resto para o corpo, para os membros, comunica com o sistema nervoso central, que é aquele que é composto pela medula e pelo cérebro. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos um contínuo de informação do nosso corpo a chegar à nossa medula e ao nosso cérebro. E a informação depois do cérebro e da medula sai consoante a informação que entra. Portanto, há o input de informação, a parte sensorial detecta calor, toque, pancadas, detecta acidentes, detecta uma série de coisas que transmite ao nosso cérebro e que permite que o nosso cérebro comande o resto do corpo em função dessa informação. Ou seja, isto quer dizer o quê? Especificando agora para a questão que tu me fizeste, vamos voltar às 100 pessoas. Das 100 pessoas com maus hábitos de trabalho, tens 50 que vivem cheias de dores e com o corpo todo encarquilhado e todo partido permanentemente. Tens 40 com sintomas leves e tens 10 sem sintomas. Okay? Pela minha experiência, maus hábitos de trabalho, más posições, mais coisas, esse género de coisas, por exemplo, vamos pensar numa pessoa que tem um trabalho mais físico e que levante cargas frequentemente numa posição que não é correta. Essa pessoa poderá ter problemas por causa disso. Vamos pensar numa pessoa que tem um trabalho sedentário, em que está sempre sentada, em que se mexe pouco no seu dia-a-dia e que está sentada ainda por cima em posições não muito boas. Essa pessoa também vai ter problemas. Pela minha experiência, o que é que acontece aqui? Todos nós temos situações na infância, na adolescência e até na própria vida adulta, de pancadas, de quedas, de cirurgias, de traumas, sejam eles mais físicos ou psicológicos, ou as duas coisas juntas, que por norma é aquilo que acontece um bocadinho, e isso tudo condiciona o nosso movimento e o nosso desenvolvimento enquanto pessoas. E muitas dessas coisas, com aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, das duas uma, ou o nosso corpo consegue contornar e viver com elas bem, ou no caso daquelas pessoas que têm, por exemplo, um trabalho mais sedentário, um trabalho em que necessariamente adotam posturas não corretas para fazer determinadas coisas, isso tudo vai piorar uma condição pré-existente que a pessoa na verdade já tem. Mas em duas pessoas que têm a mesma condição, que têm, por exemplo, o mesmo trabalho, uma pode ter uma vida péssima, uma qualidade de vida horrível, e a outra pode ter uma qualidade de vida espetacular.
Estás a perceber? Tudo depende muitas vezes do passado que a pessoa tem, de outras situações que a pessoa tem no presente, como um sem número de doenças e de condições que à partida se pensa que não afetam o corpo físico e o movimento, mas na verdade tudo afeta porque a parte muscular é um reflexo de tudo o que se passa internamente no corpo. E portanto eu diria que este tipo de situações, na verdade, acaba por ser potenciado com algumas situações que já sabemos que não são boas, e isso acontece por norma mais dessa maneira. Portanto, uma pessoa que tenha um estilo de vida, vá lá, mais racional e mais saudável, que coma melhor, que se preocupe em fazer exercício, que tenha hábitos saudáveis, como por exemplo não fumar, não beber ou fazer isso de uma forma mais regrada. Portanto, tudo isso se vai manifestar depois, não potenciando aquelas coisitas que a pessoa já para lá tem. Entendes? Okay. Para responder à tua pergunta... Diz-me uma coisa, o que eu imagino assim de forma leiga é que vem-me à cabeça duas situações. Uma delas é que a nossa esperança de vida aumentou imenso em muito pouco tempo, em termos do tempo da evolução do ser humano, não é? Então isso, imagino que também isso cria uma pressão sobre o corpo diferente e também nós não andamos em posição ereta assim há tanto tempo, não é? Isso muda, ou seja, não somos ainda uma versão perfeita de um ser que anda de forma vertical. Ou seja, não atingimos o nosso potencial como um animal que anda de forma vertical, ou assim. Pois, imagina, aqui o que é que acontece? Pronto, esta evolução para a nossa verticalidade já vem de há muitos anos. Não é? E, portanto, essa especialização já tem vindo a acontecer durante muito tempo. E houve, de facto, alterações grandes no nosso corpo para que pudéssemos passar da posição quadrúpede para a posição bípede, e essencialmente o que é que temos aqui de diferente? Temos a gravidade que incide sobre o nosso corpo de uma forma completamente diferente do que se andássemos na posição quadrúpede, não é? E portanto este papel da gravidade é de facto determinante em algumas destas coisas que nós temos. Sim. Então, se calhar, tanto pela falta de especialização na posição bípede, porque acho que essa já cá está há muitos anos. Temos de facto... Não são assim tantos, ou seja, são muitos para nós, vivemos uma vida de 80, 90 anos. Sim, mas que não são assim tantos em relação àqueles que passaram numa posição não bípede, não é? Ou seja, é relativamente novo nesse sentido. Epá, mais ou menos, imagina, eu percebo aquilo que queres dizer, mas na verdade não sei se a contribuição para esse tipo de situações vem daí, por exemplo. Acho que o facto da nossa esperança média de vida ter aumentado tanto em tão pouco tempo é algo que se calhar contribui muito mais, como disseste. Porque imagina, se calhar nos últimos 50 anos a esperança média de vida aumentou drasticamente, se calhar vou arriscar dizer 10, 15 anos, e desde o homem primitivo, não nos a precisar exatamente a fase específica da evolução, mas tu, vá lá, nesse início da posição bípede, pelo menos daquilo que se pensa de acordo com a evolução das fases por que passámos e tudo mais, o homem primitivo vivia 30 anos às vezes, percebes? Portanto, desde aí, não é? Até agora, o que diz? Se não fosse comida, entretanto, 30 anos é com alguma sorte. Pois, exato, mas também por causa disso, não é? Havia vários fatores a que nós hoje já não estamos sujeitos. E alguns desses fatores também se prendem com algumas dessas coisas que nós temos hoje. Imagina, o homem primitivo era principalmente um caçador e um recoletor, ou seja, a agricultura só apareceu aqui muito tempo depois. E então, quando o homem ia à caça, confrontava-se muitas vezes com animais selvagens mais fortes e mais ágeis do que ele, certo? E, portanto, a reação que ele tinha face a esses animais determinava se ele vivia ou morria. Os que morriam não perpetuavam a espécie. Os que viviam, sim. Portanto, houve aqui uma seleção natural nesse sentido.
E a parte hormonal aqui é super importante. Portanto, o sistema endócrino, não é, o que produz as hormonas, tem uma relação muito estreita com o sistema nervoso. E a produção de hormonas capazes de te dar ou de te estimular o sistema nervoso de forma a tu poderes responder a um desafio como um leão, um tigre, um animal assim a correr atrás de ti, tu perceberes se consegues ter reação para fugir e para te esconderes ou reação para lutar com ele. Portanto, isto tudo eram situações onde o homem primitivo se deparava com frequência. E a parte hormonal associada a este tipo de stress que foi sendo selecionada foi uma parte hormonal que lhe permitia fazer isso. Isso hoje acabou. Nós hoje já não temos stress desse género. O nosso stress é o quê? É como tu estavas a dizer há pouco, um prazo de uma coisa no trabalho para entregar, ter sucesso no trabalho, fazer com que as contas lá em casa estejam equilibradas, com que consiga pagar o empréstimo ou a renda de casa, os gastos do carro, o colégio dos putos, a alimentação, a roupa, etc. Portanto, isto são níveis de stress diferentes e para os quais nós, na verdade, não precisamos do tipo de hormonas que fomos selecionando ao longo da evolução. E, portanto, esse tipo de hormonas é muitas vezes descarregado no corpo, porque o nosso sistema nervoso, na verdade, não consegue distinguir um stress como um leão a correr atrás de ti ou o teu chefe a gritar contigo porque tens um prazo para entregar até amanhã e já só tens 2 horas para trabalhar. Percebes? Portanto, as hormonas, quando dizem que o stress mata e que é mau e não sei o que, tem justamente a ver com essas coisas. Portanto, o sistema endócrino está ligado ao sistema nervoso, está ligado a tudo. E essas hormonas não utilizadas constantemente a ser secretadas nos teus tecidos, fazem com que o teu meio fique mais ácido, com que vá acumulando mais erros, com que os tecidos fiquem mais presos, enfim, todas aquelas coisas que são potenciadores de doença e de situação potencialmente má para nós enquanto humanos. E, portanto, muitas das situações que nós temos hoje também se prendem com isso, okay? Com esta perspectiva evolutiva, que na verdade foi sendo selecionada, mas que nós hoje já não precisamos, pelo menos dessa forma.